É um privilégio sempre que nós temos, Deus nos concedendo vir para o culto à noite aqui na casa do Senhor, para servi-lo, bendizê-lo com todo o nosso ser. Durante o tempo que nós estamos servindo o Senhor, eu já estou por mais de 40 anos na vida cristã. Todo ano nós temos esse domingo que traz para nós a lembrança e consideração, embora nós tenhamos consciência disso sempre, que o primeiro dia da semana é o dia que marcou, registrou-se na história do povo de Deus e biblicamente registrado como o dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Foi exatamente no primeiro dia da semana, ok? Na época que nós vivemos, muito mais quando eu era garoto, toda vez que vem para o ano o momento da celebração, da comemoração nossa como povo de Deus, da ressurreição do Senhor Jesus, o mundo parece que está vivendo como vivia os judeus nos dias de Jesus Cristo, ainda na celebração da Páscoa. Deus instituiu a Páscoa com o povo judeu, marcando um momento muito importante na história de Israel. Depois de 9 pragas assolando o Egito, antes que ocorresse a 10ª praga, Deus, com todos os seus princípios, detalhes, cuidados, chama Moisés e Arão para um momento de comunicação de algo que deveria ser transmitido a toda a congregação do povo de Israel. E Deus certifica com Moisés e Arão, primeiro mês do ano, do calendário do povo judeu, aos 10 dias deste primeiro mês, Deus lhes dá a recomendação para cada família separar um cordeiro ou cabrito, macho de 1 ano, sem mácula, defeito algum. Se a família fosse pequena, poderia reunir com outra família, um cordeiro. E à tarde, no 14º dia, veja bem, no 10º dia, separa-se o animal. No 14º dia, à tarde, olha o detalhe de Deus na sua colocação de informação, seguindo uma ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem. Esse cordeiro deveria ser sacrificado, e então o sangue desse cordeiro deveria ser passado nas vergas e ombreiras das portas, porque o anjo da morte passaria pelo Egito. A 10ª praga seria então a morte dos primogênitos do Egito ou da casa da família em que o anjo da morte, ao passar, não visse o sangue nas vergas e ombreiras. E eles deveriam assar aquele cordeiro para da carne dele comerem. Não poderia ser cozido ou cru, tinha que ser assado. E o que sobrasse não poderia ser deixado para o dia seguinte, tinha que ser queimado no fogo. E eles deveriam comer pães asmos, ervas amargas ou amargosas, como menciona a Bíblia na minha versão. E deveriam comer com o lombo cingido, sapato nos pés, deveriam ter o cajado na mão
e algo que deveriam fazer apressadamente. E Deus então diz para o povo: esta é a Páscoa do Senhor. Da palavra hebraica, passagem, porque o anjo passaria. Ok? Essa é a Páscoa. Não tem cordeiro, aliás, não tem coelho, é cordeiro. É sangue e não chocolate. Essa Páscoa que você vê sendo mencionada com coelhinho, chocolate, essa Páscoa profana, vil, deturpada, não é bíblica, não é tal comemoração que fora realizado pelo povo judeu. Nunca o povo judeu celebrou qualquer menção da Páscoa dessa maneira, não. Essa Páscoa é mundana, não é a Páscoa que Deus estabeleceu e instituiu para o povo judeu. E sabe o que é que Jesus viria a instituir próximo da sua morte, no momento em que se preparavam para celebrar a Páscoa em Israel? Ele instituiu a ceia do Senhor. Amém? A única menção de Páscoa na Bíblia fora feita pelo apóstolo Paulo, quando ele menciona que Cristo é o Cordeiro de Deus, no sentido de cordeiro. E o que eu estou querendo dizer para você é muito simples. Você vai ouvir muito mais a menção de uma palavra Páscoa, que ela tem a ver com Páscoa, de cartazes de um coelho, do que você ouvir a palavra ressurreição. Já percebeu isso? Domingo de Páscoa, não, é domingo da ressurreição, da comemoração da ressurreição de Cristo. O meu e o seu Salvador está vivo. É manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo vazio e trono com a sua presença. Essa é a realidade. Cristo ressuscitou. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Eu adoro um Cristo vivo. Ele ressurgiu dentre os mortos. O que deveria as pessoas colocarem de cartaz, se fosse colocar na cabeça, era um túmulo vazio, um túmulo vazio. No lugar da palavra coelho, cordeiro. Cordeiro. Eu muito bem ensinei para você aqui quem é o cordeiro no terreno da ovinocultura. O cordeiro é o filho da ovelha com carneiro. Nasce o cordeiro. E Cristo, na menção de João, ou batizador ou batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a menção bíblica para nós. Então, quando eu vejo lá fora sendo assim mencionado, não causa espanto. O mundo não tem a compreensão. O mundo, as pessoas estão mortas em delitos e pecados. Ok. Felipe, arruma para mim aqui e vamos para o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo. Talvez só baixar alguma coisa, mexer. Isso, obrigado. Eu perdi a imagem, o retorno da imagem. Alguma coisa sempre acontece nesse sentido. Vamos para 1 aos Tessalonicenses. Eu não vou pregar sobre a igreja de Tessalônica propriamente, mas eu vou pregar no versículo 10. É o último versículo do capítulo 1, que me dá essa condição de pregar ainda nesse texto a mensagem intitulada A Realidade da Ressurreição de Cristo. 1 aos Tessalonicenses, apenas o versículo 10, eu vou lê-lo hoje à noite. Ele me dá a possibilidade de pregar sobre a ressurreição, a realidade da ressurreição de Cristo. Paulo escrevendo a carta para a igreja de Tessalônica, nós já em estudo
já analisamos todos os versículos, menos o 10. E o 10 é para hoje. Vamos lá então. Os que ainda podem ficar em pé, eu sempre fico em pé, porque eu sei que um dia eu não mais terei essa condição. Não vou ter condições de ficar em pé. Talvez sim, não é? Eu assisti um filme esses dias e na minha menção, a primeira pessoa a morrer daquele filme era o ator mais idoso que aparecia no filme. E aí pesquisando, eu fiquei surpreso. Nossa, ele morreu com 106 anos. Não foi o primeiro a morrer. Teve gente que morreu antes dele. Versículo 10, estão lá comigo? Paulo fala no versículo 9 que os tessalonicenses se converteram dos ídolos para adorar, aliás, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E o versículo 10, que é o nosso versículo para hoje: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Deus de todo poder e autoridade, o Deus que com poder sobrenatural, o poder do Senhor assim o é. A palavra diz que o Senhor é quem ressuscitou dentre os mortos Jesus, o Filho bendito do Deus Altíssimo, sobre quem queremos hoje à noite falar da realidade da sua ressurreição. Ó Deus, o que nós sabemos e temos alcançado compreensão da palavra é um conhecimento, se formos analisar, até pequeno. Impressiona-nos, ó Deus, com verdades da tua palavra, simples, porém necessárias. Toca-nos hoje à noite, ó Pai. Nós temos vindo ao conhecimento da palavra do Senhor, mas há pessoas lá no mundo mortas em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, estão desprovidas, como nós anteriormente também estávamos desprovidos do conhecimento da verdade da palavra do Senhor. Mas a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou. Oramos, Pai, que a mesma graça e misericórdia do Senhor que nos alcançou também alcance estes ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós que já fomos alcançados, ó Pai bendito, sejamos conduzidos a uma vida de vivermos para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoa, Deus, dirige-nos, confirma o teu propósito, oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos definir para nós de maneira muito prática o que é a ressurreição de Cristo. O que é a ressurreição de Cristo? Numa só frase, de maneira bastante prática, simples, quero colocar para você que a ressurreição de Cristo, ela é o apogeu. A ressurreição de Cristo é o clímax. A ressurreição de Cristo é o máximo, ou então diríamos ainda que a ressurreição de Cristo é o auge do seu ministério terreno. Daí você rapidamente faz um vislumbre do ministério terreno de Cristo e vem para essa compreensão que a ressurreição é o auge, clímax, máximo, ápice, apogeu, auge do seu
ministério terreno. Tal ressurreição é repleta de significado em favor do que foi a obra ministerial de Cristo e da sua igreja. E aí nós vamos para uma outra consideração, ao contrário do que eu mencionei. Sem a ressurreição de Cristo, a obra dele seria nula. Que obra? A obra de ter ido à cruz do Calvário e padecer tomando sobre si o meu e o seu pecado. A obra dele seria nula. A igreja não existiria, não haveria razão para a igreja existir. Sem a ressurreição de Cristo não haveria salvação. Sem a ressurreição de Cristo estaríamos todos nós aqui perdidos para sempre. Porém, no entanto, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 20, o que Paulo diz lá? De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. De fato, essa é a nossa fé, a fé da igreja, a nossa crença. Nós cremos. Eu não tenho nenhum pinguinho sequer de dúvida quanto a este fato, porque Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Ele é real, Ele é o Deus único e verdadeiro, e a palavra dEle é a verdade que deve nós por ela sermos santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17, versículo 17. Vamos estudar um pouquinho, alguns detalhes, alguns fatos, principalmente vamos estudar este tema, porque ele é de grande importância. Primeiro, quando nós deparamos com o assunto da ressurreição de Cristo, tem um fato incontestável, incapaz de alguém combater, refutar, contradizer. Qual é este fato? A primeira tentativa de negar a ressurreição de Cristo, ela foi feita, realizada, sabe por quem? Pelos sacerdotes judeus. Os próprios sacerdotes judeus investiram tudo o que eles puderam em esforço e até mesmo em dinheiro para negar a realidade da ressurreição de Cristo. Justamente aqueles que deveriam se arrepender de seus erros, tentaram, diante das evidências dos fatos, ocultar a verdade mediante suborno. O evangelista Mateus, no capítulo 28 de Mateus, os versos 11 a 15, mostra sobre isso. Rapidamente vamos ler esse texto, porque certamente alguém está nos assistindo, não tem tanto conhecimento quanto você tem da Bíblia. Mateus 28 é o capítulo em que Mateus registra sobre a ressurreição, versículo de 11 a 15, os sacerdotes judeus, e versículo 11, Mateus 28, vocês estão lá? Xará seu, viu, Mateus? Seu xará. Aliás, eu acho que se chama Mateus por causa dele. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Daqui a pouquinho nós vamos tocar nessas coisas que haviam acontecido. E congregado ele com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos.
e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Que dito? Que os discípulos, os seguidores de Jesus, roubaram o corpo dele, que os soldados dormiram em posto de serviço. E sabe qual era a penalidade para um soldado que dormisse em posto de serviço? A pena de morte. Por isso que eles falaram que se isso chegasse a ser ouvido pelo presidente, porque dá a entender que o presidente não estava participando do suborno desses príncipes dos sacerdotes, nós poremos em liberdade. Deram dinheiro, pagaram, eles pegaram o dinheiro para mentirem, e ficou registrado na palavra de Deus. Você vai encontrar com eles com certeza, se não tiveram a obra redentora de Cristo como Senhor e Salvador, você vai encontrar com estes que pagaram suborno, tanto quanto os que receberam suborno, exatamente no julgamento do grande trono branco. Pode imaginar a cena, amados, quando eles fitarem os olhos daquele que vive para todo sempre, e os olhos deste que vive para todo sempre, projetar, fitar estes. Que dia terrível para estes! Entretanto, nada eles podiam fazer de eficaz contra a realidade. Fato incontestável: a realidade da ressurreição. Vamos considerar alguns elementos bíblicos que manifestam com clareza a realidade da ressurreição de Cristo. Elementos bíblicos. Eu tenho 3 elementos para a gente considerar. Grava isso, você vai precisar usar isso lá fora. Apresentar, olha, tem elementos na palavra de Deus que, com toda clareza, manifestam a realidade da ressurreição de Cristo. Está pensando aí nos elementos bíblicos? Tem um que é magnífico, esse elemento bíblico. Deixa eu voltar lá em Mateus capítulo 28, porque Mateus mencionou sobre este elemento bíblico. O primeiro deles, na ordem que eu tenho aqui, é um forte elemento bíblico que manifesta a realidade da ressurreição de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 28, dos versículos 2 a 4. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Primeiro elemento bíblico que manifesta com clareza a realidade da ressurreição de Cristo. Você já percebeu que elemento é este? Um terremoto acontece, mas não é o terremoto. Houve um grande terremoto. Esse anjo do Senhor desceu do céu. Não é o anjo o elemento bíblico que manifesta com clareza a realidade da ressurreição de Cristo? Mas esse anjo, ele faz algo importante. Ele remove a pedra da porta e sentou-se sobre ela. O elemento bíblico que manifesta com clareza a realidade da ressurreição de Cristo é exatamente aquela imagem que foi mostrada ontem no telão aqui. O túmulo vazio. E o anjo, quando ele removeu aquela enorme, aquela grande pedra, o túmulo já estava vazio. Ele não removeu aquela enorme pedra para Jesus sair. O corpo glorificado do Senhor Jesus não
Para esse corpo não havia empecilho algum, não existia empecilho algum. Então não foi para Jesus sair que o anjo removeu a pedra, mas tirando-a da porta do sepulcro, para que Maria Madalena, outra Maria, vindo para o sepulcro, pudesse constatar com seus próprios olhos que o túmulo estava o quê? O sepulcro estava o quê? Vazio. E posteriormente, em sequência, fizeram o mesmo João e Pedro, ou Pedro e João, confirmaram o túmulo vazio, a pedra tinha sido removida, e quem removeu a pedra sentou-se sobre ela, porque ele tinha algo para ser mencionado, ele tinha uma comunicação. Olha só, irmãos, Deus sabia que Maria Madalena, a outra Maria, e João e Pedro seriam os primeiros a chegar no sepulcro, já fazia parte das predições do Senhor. E o anjo está lá sentado, sentou-se sobre a pedra, visível, conversou com as mulheres, falou com elas. Tudo bem, o túmulo estava vazio? Estava vazio, pastor. Sim, estava vazio. Tem 3 considerações para aquele túmulo estar vazio. Primeiro, os discípulos de Jesus levaram o corpo. Uma possibilidade. Segunda possibilidade, os inimigos de Jesus levaram o corpo. Terceira, Jesus realmente ressuscitou. Por que a primeira possibilidade não passa na nossa avaliação? Ela já é de imediato descartada. Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com os discípulos? Quando Jesus é preso, o que aconteceu com os discípulos? Eles fugiram. Eles fogem quando Jesus é preso. E depois, quando Jesus é crucificado, morto, eles estão desanimados, desesperados, que não tinham consideração alguma, nem estavam pensando, imaginando na possibilidade de ressurreição alguma, ou mesmo que eles pudessem ter levado o corpo de Jesus. Como é que eles conseguiriam fazer isso se havia uma escolta de sobreaviso guardando o sepulcro? E aliás, você viu ontem comigo na leitura do Evangelho de Mateus, não o capítulo 28, mas o capítulo anterior ao 28, que no dia seguinte após o sepultamento de Jesus, aconteceu uma reunião das autoridades religiosas com Pilatos, ou com as autoridades responsáveis pela crucificação de Jesus. E eles vieram para essa reunião com uma importante observação. Eles vieram para a reunião depois da morte de Jesus. No versículo 63 do capítulo 27, acontece a reunião no dia seguinte, reúne-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de quem? De Pilatos. O que eles foram fazer lá? Porque até então, irmãos, Jesus morreu, José de Arimateia vem, pede o corpo para Pilatos, leva para o sepulcro dele, sepulta ali Jesus, tudo bem. No dia seguinte acontece essa reunião, porque os príncipes dos sacerdotes e fariseus, eles querem que Pilatos coloque guardas para vigiarem, para protegerem o sepulcro.
E por qual razão isso? Aí dá o versículo 63, no capítulo 27 de Mateus, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quem é o enganador? Jesus, na compreensão deles, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Olha só, você percebe aí que o fato da ressurreição de Cristo já havia sido mencionado por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. E eles ouviram isto e tomaram a admoestação de que Pilatos enviasse guardas, porque eles acreditavam que Jesus ia ressuscitar, ia sair do túmulo? Não, mas eles criam que Jesus, o corpo dele, poderia ser roubado, levado pelos seus discípulos, até porque entre os romanos e os gregos, tudo bem, que aí a menção é feita pelos judeus, mas entre os romanos e gregos, eles não criam em ressurreição, não criam. Os judeus tinham uma divisão sobre isso, tinha um grupo que não cria também, mas estavam pensando na seguinte: vai roubar o corpo, vai levar e vai propagar uma mentira, que ele ressuscitou. Então eles estavam querendo se prevenir de que algo assim acontecesse, e eles então vão lá e falam com o governador. Então seria impossível dos discípulos ter levado o corpo, porque havia guardas ali cuidando, guardando aquele sepulcro, e era uma missão muito importante, e eles estavam envolvidos nessa missão. Agora, considerar que os inimigos pudessem levar o corpo de Jesus, qual a razão que eles fariam isso? Qual a razão eles fariam isso? E mesmo se esse fato tivesse ocorrido, veja bem, vamos imaginar que tivesse ocorrido esse fato, o corpo de Jesus tivesse levado pelos inimigos. Já imaginou o que aconteceria quando o evangelho começou a ser pregado? Porque a mensagem crucial do evangelho é essa: morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressurgiu, ressuscitou dentre os mortos. Aí então teria assim: peraí, isso que vocês estão falando não é verdade, nós temos a prova. E apareceria alguém mostrando o corpo de Jesus. Eu pergunto a você, durante todo o tempo da igreja, nos primeiros dias, pregando o evangelho, apareceu alguém com o corpo de Jesus? Não apareceu. Como é que eles até tentaram, porque se aparecesse alguém com o corpo de Jesus, iria silenciar a pregação apostólica e acabar com a igreja. Mas não apareceu, embora eles tentassem silenciar a pregação do evangelho de toda maneira, mas não apresentaram prova alguma, então não foi levado pelos inimigos. Sobra aí a terceira: Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, ele ressurgiu, ele estava vivo entre os seus, ele ressuscitou. Primeiro elemento então que manifesta com clareza a realidade da ressurreição de Cristo: túmulo vazio. Túmulo vazio. E olha que no terceiro dia, túmulo vazio. Segundo fato, segundo elemento bíblico que manifesta a realidade da ressurreição de Cristo, 1 aos Coríntios capítulo 15, os primeiros versículos que nós lemos. 1 aos Coríntios capítulo 15, lá encontra a segunda prova.
Lá em outros textos mais. Paulo vai falar no versículo 4, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí vem agora a prova, o segundo elemento que eu trato com você, que é um elemento bíblico que manifesta a realidade da ressurreição de Cristo, e que foi visto por Cefa e depois pelos 12. O que é isso, ser visto? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, pelo menos vivia quando Paulo escreveu o que escreveu aqui, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. O que é que nós temos aqui? Quando ele diz, e foi visto, e foi visto, e foi visto. Que palavra você usa para isso? Em relação à pessoa do Senhor Jesus? É a segunda prova. Que palavra você usa? Ela está falando testemunho. Mas se o Felipe desaparecer, e de repente eu vir o Felipe, eu tive do Felipe uma... Quem falou? Quem falou? Alguém falou? Visão. Hã? Visão. Mas o que faz com que você diga que isso é uma visão? Desapareceu? Qual é o contrário de desapareceu? Isso chama-se aparição. A segunda prova, as aparições do Senhor Jesus. Cerca, sabe de quantas? 13. Em diferentes ocasiões. 13 aparições. Em diferentes ocasiões. Qual o propósito de Jesus ter aparecido como apareceu nessas ocasiões? Qual o propósito? O mesmo que ele demonstrou para Tomé. Tomé, toca aqui. Está vendo as minhas mãos? Está vendo o meu corpo? Está vendo o meu ser? Sou eu, Tomé. As aparições demonstravam real. Ele foi visto. Agora eu te pergunto, ele foi visto por todos? Ele foi visto por todos? Todos viram Jesus ressurreto? Não. Mas Paulo conseguiu colocar 500 irmãos. E quem foi o último a ver Jesus ressurreto? Não. Este talvez seja um dos problemas que a Bíblia trabalha, a questão de fé. O que Jesus falou para Tomé? Bem-aventurado os que creram e não viram. Porque quando Tomé viu e tocou e satisfez o desejo dele, ele fala o quê? Senhor meu e Deus meu. Amém? Amém? Ele dá testemunho. E Jesus fala para ele assim: bem-aventurado, mais alto grau de felicidade dos que não viram e não creram. Eu e você estamos entre estes que não viram, mas pela palavra nós temos crido, pela obra do Espírito Santo nós temos crido. Não é que nós somos assim dotados de um poder que os outros não têm, é que nós recebemos a obra do Espírito Santo, levando-nos à compreensão daquilo que vem de Deus para nós no tocante. Jesus apareceu. Alguns viram, nem todos viram. Agora deixa-me dizer uma coisa para você. Sabe por que o apóstolo Paulo, segura a porta, precisou vir Cristo? Se Paulo não tivesse visto Cristo na estrada de Damasco, ele não poderia ser apóstolo. Você sabia disso? Se Paulo não tivesse visto Cristo na estrada de Damasco, ele jamais poderia ser chamado ou considerado um apóstolo. Para ser apóstolo, tinha que ter visto Cristo. Eu pergunto para você, os que se intitulam apóstolo, viram Jesus?
conversaram com Jesus? Claro que não, não é? Claro que não. Então não tem apóstolo. Para ser apóstolo, tinha que ter visto Jesus. Por isso que ele fala que ele foi visto por todos. Aliás, na aparição dele, ele é visto por todos. Visto antes, no ministério dele, e visto depois por todos os apóstolos. Não escapou um, nem Paulo, que tomou o lugar de Judas. Até Paulo, ele se manifestou. E olha que a princípio Paulo nem sabia quem que era o certo, sabia que era uma autoridade, mas pediu identificação. Por favor, quem é Senhor? Eu sei que é um Senhor, mas quem é? Nome: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E ao túmulo vazio, as aparições de Jesus, a transformação dos discípulos. Vamos para alguns textos da palavra de Deus. Mateus 26, versículo 33 ao versículo 35 e depois o versículo 56. Mateus capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26. Do versículo 33 ao 35. Jesus aqui fala com Pedro que ele vai ser que ele vai se escandalizar nele, e Pedro vai dizer que nunca se escandalizaria. E Jesus fala com ele: em verdade te digo que nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro ainda vai dizer que, ainda que seja mistério necessário morrer com Jesus, ele não ia negá-lo. E todos os discípulos disseram o mesmo. E agora você vê comigo o versículo 56. Versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Eles fogem quando Jesus foi preso. E Pedro por 3 vezes nega Jesus. O texto de Mateus vai falar sobre isso. Jesus é negado por Pedro, embora Pedro tinha consciência que ele estava fazendo algo que a Bíblia vai mencionar, que depois ele chorou amargamente quando ele ouviu o cântico do galo. Não vou entrar em detalhes sobre esse galo, se era um som que tinha lá, enfim, mas o fato é que quando a gente fala de transformação dos discípulos, não dá para acreditar que os discípulos pudessem ter através de uma mentira ocorrida, dele ser levado o corpo e não fosse de fato tocados pelo poder de Deus, receber essa tremenda transformação que eles tiveram. Não há condição para isso. Você vai pegar e ver comigo que, por exemplo, nós tivemos Pedro e João pregando destemidamente o Evangelho no capítulo 4 do livro de Atos, como prova dessa transformação, pregando destemidamente. O interessante também, você vai ter comigo lá no livro de Atos, no capítulo 6, que a palavra de Deus ela vai crescer poderosamente e o número dos discípulos aumenta, e a Bíblia registra que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Essa transformação vinda sobre os discípulos não era algo senão o poder do Cristo ressurreto manifesto na obra do Espírito Santo sobre eles.
Então não dá para explicar de uma forma humana, como se tivesse ocorrido uma mentira de pessoas terem levado o corpo de Jesus, ou como se Cristo não tivesse ressuscitado. Não há forma disso. E o certo da mensagem do Evangelho, que eles testificavam, é exatamente isso: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo estava pregando no Areópago com os atenienses e com os gregos, e ele menciona sobre a ressurreição dos mortos, eles falaram o que para ele? Acerca disso te ouviremos em uma outra ocasião, porque embora os gregos e romanos crescem na imortalidade da alma, eles tinham um dualismo, né? Eles criam que o espírito era bom e a alma era algo mal. Aliás, a alma não, perdão, o corpo era algo ruim. Alma e espírito, para eles a alma, eles criam na existência da alma. A alma é algo bom, o corpo é ruim. Então, para os gregos e para os romanos, quando você toca no assunto da ressurreição, é algo inaceitável. Por quê? Porque quando a pessoa morria, os gregos e romanos, eles criam o quê? Que a pessoa então tinha ficado liberta do cárcere, que era o corpo. O corpo era um cárcere para a pessoa. Gregos e romanos criam isso. Então era algo inaceitável. Então, quando Paulo escreve, nós vamos tratar mais lá na frente, no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, porque Paulo vai tratar sobre a ressurreição, mais detalhes, falando da volta de Cristo, do arrebatamento, o mesmo Senhor, quer dizer, Cristo está vivo, Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, ele menciona isso lá no versículo 10, eles estavam esperando quem? Jesus, que foi ressurreto dentre os mortos. E aí então Paulo vai explicar para os gregos, tanto na carta, muito mais na carta de 1 aos Coríntios, talvez seja por isso que Paulo escreveu o que escreveu no capítulo 15, porque no capítulo 15 Paulo fala da ressurreição de Cristo, fala da ressurreição dos mortos, fala do corpo ressurreto e fala da glorificação. Qual era o foco de Paulo? Tirar essa questão de incredulidade dos gregos, vindo ao conhecimento de Cristo, que na vida cristã você tem que santificar o espírito, a alma e o corpo. Que história é essa do que o corpo é mau? Não importa o que você faz, que a alma está aprisionada a um cárcere. Não. O Pai vai mostrar para eles que você vai servir a Deus com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo. Deve ser dedicados a Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo? Já imaginou dizer que o corpo é mau, que é uma prisão da alma, quando o Espírito Santo habita no nosso corpo? O nosso corpo é santuário, morada de Deus. Por isso que Paulo coloca com a igreja de Corinto de tal maneira isso. Por isso que Paulo faz esse tratado tão bem colocado a respeito, no capítulo 15, da ressurreição. Tudo o que eles precisavam saber. Não é em vão que você lê que Paulo foi considerado o que dos gentios? Doutor. Ele tinha doutorado. Ele tinha... Tessalônica, ele foi dar uma palavra de esperança para ele, falou: não, peraí, eu tenho uma revelação de Deus, não é alguma coisa que alguém me falou, é uma palavra de Deus para vocês. Esta é a verdade. Podem receber, podem crer. E esse poder transformador é uma prova da ressurreição do Senhor Jesus. É uma prova da ressurreição do Senhor Jesus. E você percebe que tudo quanto Jesus dele mencionou, da igreja dele, dos acontecimentos, está tudo aqui na Bíblia. O último, tudo vai culminar, amados, chegando no momento da pergunta de Jesus: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará fé?
estão profanando tudo, deturpando tudo, corrompendo. Já está pronto para corromperem a Bíblia. Já está tudo preparadinho. Comprem, tenha boas Bíblias na sua casa. Não fica nessa que tem Bíblia no celular não, viu? Daqui a pouquinho, em questão de segundos, o aplicativo sai do ar. Lá se foi a sua Bíblia. Ou talvez isso não aconteça, mas ela vai ser deturpada. Porque os demônios, se eles puderem, Satanás, vão se transfigurar em anjos de luz. Não muito que os seus ministros se transfigurem também em labareda de fogo. Porque o propósito do maligno é enganar. Ele chama Jesus de enganador, mas enganador é ele. Então há uma transformação. O poder da ressurreição. Em 2022, 2021, eu preguei sobre a ressurreição de Cristo, sobre dois aspectos interessantes: o testemunho do poder de Deus e o testemunho da ressurreição, garantindo a nossa ressurreição. Você vê que o poder de Deus, numa obra de manifestação dos prodígios de Deus, a mais elevada, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em 2022 eu preguei sobre o maior milagre: significado, prova e finalidade, a ressurreição de Cristo. O ano passado falamos sobre a morte e a ressurreição no sinal do profeta Jonas, feito pelo próprio Senhor Jesus. Deus não brinca de pique, esconde, Ele é um Deus que se revela, se mostra. Jesus deixou muito bem informado, que até os inimigos sabiam, que Ele haveria de ressuscitar, que Ele ressuscitaria. O Evangelho é a saber-se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que vai acontecer com tal pessoa? Será salva. Primeira pessoa tem que admitir: estou perdido. Porque Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você se encontra perdido, Jesus está dizendo: vinde a mim. Se você perdido estando, entender que só há uma obra de salvação para tirar você do estado de perdição para a salvação, é Jesus. É vir a Cristo e ser salvo. Não seja enganado com o mundo. O mundo jaz no maligno, 1 João fala sobre isso. Houve um momento na minha vida que falar da ressurreição de Cristo ou qualquer outra coisa não tinha o menor sentido para mim. Eu não estava nem aí para isso aí. Eu não conhecia. Aquilo que você não conhece, aquilo que você não entende, você não se importa. Mas a partir do momento que Deus toca você, a partir do momento que você é, pela mensagem do Evangelho, alcançado, você vai entender: puxa, Deus me ama. Deus me ama. Agora, o duro é aquelas pessoas que querem chegar no céu quando creem na existência do céu, né? Porque tem muitos que nem creem na existência de Deus. Nem creem na existência de Deus. E tem aqueles que vivem como se Deus não existisse. Às vezes eu fico assim pensando: como pode alguém passar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, sem sequer um minuto na vida adorar e louvar o Deus vivo e verdadeiro, buscar a sua presença? Eles negam a existência de Deus, mas peça para eles provar que Deus não existe.
Prova que Deus não existe. Prova que Jesus não ressuscitou. Prova. Eles não provam. Não provam. Pode pedir para provar, não provam. Prova que Deus não existe. Prova que Deus não criou o homem. Prova. Traga as provas. Cadê as provas? Cadê as provas? Eles não têm. Eles não têm. Mas há um grande combate, acabando com a fé. E nós somos perseguidos, e seremos perseguidos. Aliás, a igreja, o evangelho sempre foi perseguido. Quando o mundo abraça alguma coisa com, como poderia dizer assim, algo que alcançou a aprovação 100%, epa, não tem aprovação 100%. Jesus não alcançou, ele foi da popularidade à hostilidade, à oposição. E ainda hoje é assim. O evangelho sempre vai ser criticado, ridicularizado, zombado. Presta atenção no evangelho, essa mensagem de boas novas. Vamos colocar em pé nesse momento. Coloquemos-nos em pé. É bom quando você usa o celular para anotar a mensagem, para fazer observações. É importante você anotar tudo. Para você meditar depois. Mas qual motivo você usa o celular senão este? Hoje nós vemos uma época, amados, que é difícil você entender muitas vezes o que as pessoas estão preocupadas. Eu estou aqui pregando, querendo levar você a uma reflexão, para que você possa então, ali nas suas considerações, deixar Deus falar com você, tocar você, e muitas vezes está preocupado com outra coisa, com outras coisas. E às vezes você acha que a gente não recebe a impressão, o Espírito Santo trabalha. Quando eu estou aqui pregando, o Espírito Santo está correndo ali, passando aqui, e às vezes vem informações para nós. Como é que Pedro sabia que Ananias havia vendido a propriedade por um valor apresentado outro? Quem informou para ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo informou para ele. Então eu não conheço, está no seu coração, não conheço, está no seu pensamento, mas entenda, o Espírito Santo conhece. O Espírito Santo conhece. O Espírito Santo sabe. O mesmo Espírito que nos capacita, nos usa e nos direciona, ele age, tanto com você quanto comigo. Ok? Vamos orar nesse momento. Eterno Deus e Pai Celestial, Jesus é o Salvador ressurreto. Só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode transformar o nosso ser. Ele tocou no ser do apóstolo Paulo, quando então, tão somente Saulo, na estrada de Damasco. Paulo não cria em Jesus, não conhecia Jesus, mas ele veio a uma compreensão do Jesus que salva, liberta, transforma, faz andar em novidade de vida. Ó Deus, entrega ao teu propósito, seremos instrumentos usados pelo Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo aqui hoje à noite. Queremos crer que os celulares que foram usados para anotações da palavra do Senhor, para estudo, para ajudar na compreensão, e não de outra maneira, Deus. Se alguém usou de outra maneira, trata, ó Pai, com essa pessoa, para que haja quebrantamento e entenda, é a palavra do Senhor.
Abençoe, ó Deus, o nosso retorno para o lar, nosso compromisso continua com o Senhor, pela semana afora, ó Pai, adiante. Não deixe o nosso coração esfriar, que seja o nosso ser sensibilizado pelo Senhor, por misericórdia e graça, quebrando o nosso ser. Nos dê, ó Deus, perspectivas de um viver para a honra e glória do Senhor a cada dia, a cada momento. Que sejamos atentos à nossa vigilância, vigiar e orar, para que não entremos em tentação. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Precisamos do agir do Senhor. Oramos, Pai, gratos, agradecidos pela direção e obra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Jesus ressuscitou, Ele vive.